que a gente espera é que a situação seja tratada com a seriedade que ela merece, né? E engraçado que todos esses governantes, eles não só ouvem o que é dito, como eles vão nas conferências do clima. Eles estão lá. O governo do estado do Rio Grande do Sul participou pelo menos das últimas 3 edições de clima. Viajaram para fora do país, ficaram lá 2 semanas, ouviram os cientistas. Se não ouvissem os cientistas e não quisessem ler relatórios, não precisava, a realidade já está mostrando o que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Eles tiveram seca em 2021, 2022, 2023, inclusive, entraram um ano com seca, saíram um ano embaixo d'água. Então era recorrente já, tanto os avisos do mundo inteiro, dos painéis cientistas, dos relatórios, quanto da vida real. Não escutaram porque não quiseram, não escutaram porque não levaram a sério o que foi dito. E é óbvio, quando você tem um governante de uma região que ele não leva a sério uma pauta, ele também não vai informar a sua população. Ele não vai fazer um plano de atenção para aquele ponto. Ele não vai, por exemplo, criar um mecanismo de evacuação de uma área que está em risco climático, né? E essa que é a situação que a gente está vivendo. Agora, existe uma diferença muito grande entre eu não acreditar em algo que é para mim e um governador ou um prefeito não acreditar em algo que vai fazer com que a população toda sofra. Então essas pessoas, mais do que negacionistas, esse debate, elas são irresponsáveis, porque elas precisam olhar, e elas estão lá para isso, são eleitas para isso. Elas precisam olhar esses avisos, elas precisam entender o que está acontecendo e preparar o local que a população confiou a elas a administração. Eles falharam com relação a isso por negligência. Isso faz parte de uma irresponsabilidade, isso faz parte de uma falta até de sensibilidade com a população, porque as pessoas estão morrendo. O que pode ser mais importante do que a vida das pessoas da região que ele administra? O que é mais importante? É uma meta fiscal? É uma venda de uma estatal? Eu não sei o que pode ser mais importante na cabeça dessas pessoas. Quando a gente está falando de clima, nós não estamos falando de uma pauta de ambientalistas, não é pauta de negociador, diplomatas que vão numa conferência, não é isso. Nós estamos falando da vida das pessoas. Quando desbarranca o morro, são as pessoas que morrem. Quando você tem seca, são as pessoas que perdem a safra, que perdem a vida, que perdem a sua capacidade produtiva, que se adoecem. Quando a gente tem enchentes como essa, é a vida da população que vai embora. Os que não morrem perdem quase tudo. É a população mais pobre, mais sofrida, a população que foi marginalizada. Esses 10 são as maiores vítimas. Então, o que o governador fala? Ele diz que não era prioridade o quê? Não era prioridade a população? Então acho que ele está no lugar errado. Olha, é gigantesco o prejuízo, né? Porque a gente tem o prejuízo de vidas irrecuperável, a gente tem prejuízo material todo e que vai demorar muito tempo para você recuperar a rede mesmo de convivência social, porque a água que alagou a casa da pessoa também alagou a padaria, alagou a oficina mecânica, alagou a creche, o posto médico, a escola, quer dizer, todo o sistema de vida das pessoas, aquilo que mantinha a cidade viva, aquilo tudo está embaixo d'água literalmente, e muitas dessas coisas não vão conseguir ser recuperadas. Além disso, você tem um prejuízo que é psicológico, ele é moral, né? Vale a pena você reconstruir a sua casa? Vale a pena você reinvestir naquele seu negócio? A gente não sabe, esse é um questionamento que as pessoas vão ter, uma insegurança que vai acompanhar essas pessoas e que a gente não sabe, né? Ninguém tem essa resposta, né? Além disso daí, nós temos um problema que não se restringe ao Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá pode acontecer no restante do país. Agora, que pelo menos o Rio Grande do Sul sirva de alerta, porque a gente pode ver se espalhar por outras cidades. Não que não tenha acontecido, mas é que pode acontecer em escalas colossais, como que a gente viu agora. Nós temos a identificação do problema, onde ele está. É uma lista do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do governo federal. Tem cerca de 1.000 municípios, 1.000 localidades já mapeadas. Ali a gente sabe que a vulnerabilidade é alta para esses eventos. Então nós precisamos pegar esse diagnóstico agora e ter um plano em cima dele, para ver qual é a região mais vulnerável, o que precisa ser feito, qual tipo de obra, quanto tempo demora, qual a população assistida, quanto custa isso,
o que a gente vai fazer entre o início da obra até a conclusão, porque você pode ter um evento extremo acontecendo nesse meio tempo. Então nós precisamos agora fazer planos para socorrer essas áreas que estão extremamente vulneráveis. É adaptar a população que precisa ser adaptada e ter planos emergenciais para desastres. Nós não podemos, por exemplo, entender que nós precisamos de um abrigo específico para mulheres e crianças no meio da enchente. A gente não pode determinar qual é o local de fuga das pessoas no meio da destruição. Nós não podemos deixar que as pessoas sequer saibam que elas estão em área de risco. Então é preciso a gente informar as pessoas, fazer campanhas de conscientização de onde elas estão morando e ter planos, tanto de evacuação, de lidar com o desastre, mas planos de adaptação principalmente para que a gente minimize o desastre e não deixe ele acontecer se possível. A gente precisa ter muito mais atenção a essas previsões, porque às vezes você consegue prever que vai chover muito, mas não acerta a volumetria. Às vezes aquela chuva que está esperada para um mês, ela vai acontecer em 2, 3 dias e você não prevê ela exatamente dessa forma. Então nós precisamos olhar para o quanto que aquela região está vulnerável. E caso aconteça uma chuva inesperada, fora do normal, o que pode ocorrer com aquela população? É o caso, por exemplo, do que aconteceu em São Paulo e em São Sebastião. Nós tínhamos ali uma quantidade muito grande de pessoas morando em encostas, já sabíamos que aquelas encostas poderiam ceder a qualquer momento e soterrar pessoas. Então, a gente precisa olhar para a meteorologia, olhar para essa previsão, que ela não é absolutamente precisa, e dizer, bom, temos um grande risco se aproximando. E tomar ação preventiva, até preditiva ao que vai acontecer. A gente precisa mudar um pouco o nosso modus operandi. O Brasil tem essas áreas mapeadas e o professor Carlos Nobre, inclusive, foi quem inventou o CEMADEM e quem começou esse trabalho de mapeamento, mas não é apenas regiões, não. Nós temos setores da economia que são extremamente importantes. Por exemplo, a eletricidade que chega na casa das pessoas, ela é quase que totalmente gerada por hidrelétricas, mais de 70%. Muito bem, essa eletricidade precisa de chuva constante no reservatório das hidrelétricas para gerar as turbinas, para a energia chegar na nossa casa. Se você muda o ciclo de chuvas, esse setor é um setor que vai ser fortemente abalado e isso tem uma relação gigantesca com toda a economia do país. Nós temos um outro problema também associado a essa questão da chuva, que é a agricultura, a produção de alimento no Brasil. O Brasil tem um baixo índice de irrigação artificial, por exemplo, do seu plantio. Então a gente precisa que chova na quantidade certa, na hora certa, no local certo. Você mexeu no ciclo hidrológico, nós vamos ter problema para produzir alimentos. Então esses setores, por exemplo, eles precisam de atenção especial, de tecnologia, principalmente o pequeno agricultor, o agricultor familiar que já sofre com uma escassez muito grande de acesso à tecnologia, de acesso a recursos, por exemplo, que vem do governo. Essa agricultura familiar, a pequena agricultura, que precisa ser mais assistida, porque eles produzem a maior quantidade de comida que para no prato do brasileiro, que nos alimenta, e eles estão muito mais fragilizados a essa questão de clima, porque exatamente não têm acesso a recursos tal qual grandes produtores, latifundiários têm. É a desigualdade que vai ser acirrada com essa agenda de clima. Clima é uma máquina de produzir pobreza, é uma máquina de produzir desabrigados, é uma máquina de piorar o atendimento à saúde, é uma máquina de fazer com que programas sociais virem um enxugamento de gelo, né? Eu lembro que, inclusive, durante a campanha eleitoral, eu falava com o presidente Lula sobre exatamente esse tema. Eu falava, olha, caso o senhor ganhe as eleições, vai ser muito bom a retomada de programas como Minha Casa Minha Vida. Mas se a gente não cuidar do clima, o senhor dá Minha Casa Minha Vida, a chuva vem e tira 10. E é exatamente isso que a gente está vendo, exatamente dessa forma. Então, essas pessoas que dependem de programas sociais, essas pessoas que já têm pouco acesso à assistência do Estado, são elas, essas pessoas e esses setores que mais vão sofrer. Vai depender de cada região e do problema que aquela região pode enfrentar. Então nós temos, por exemplo, áreas de deslizamento, áreas que podem sofrer com cheias repentinas, inundações. Ali você precisa primeiro informar para a população que ela está numa área de risco. Ter um plano de evacuação de algumas áreas.
estar preparado ou preparar os locais para receber essas pessoas, ter uma infraestrutura para lidar com o pior cenário. A gente precisa também ter sistemas simples de cenário, de sirene, de alertas, né? Seja por meio eletrônico, por meio físico. Então que você diga para a população de alguma forma e de todas as formas possíveis que nós podemos ter uma situação de risco muito grande, que é para as pessoas já começarem a tomar providência. Nós temos áreas que comportam você colocar ali diques, você colocar represamento, para você prevenir situações como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. A gente tem outras áreas que são áreas de secas. Então, nessas áreas de secas, nós precisamos fazer um trabalho muito anterior, que a área é um trabalho de você tornar a terra, o plantio, muito mais resiliente àquela situação de calor extremo que ela já enfrenta. Áreas que estão propícias a desbancar, encostas de morro, ali você tem que fazer também uma avaliação muito prévia, porque existem lugares que a engenharia dá conta, existem outros lugares que você não tem como, por mais que seja implementada ali a melhor engenharia que a gente tenha, ela não vai solucionar o problema, aquelas pessoas vão continuar em risco. Então o plano é em último, mas tem que ser último caso mesmo, você realmente fazer a remoção daquela comunidade. Agora nós temos também a solução que não é engenharia humana, que é engenharia natural. E isso precisa ser considerado porque ela é a mais eficiente para tornar esses locais de risco fortalecidos para eventos extremos. Nós temos várias imagens de Porto Alegre, outras cidades do Rio Grande do Sul, em que as áreas de mata ciliar, que são aquelas áreas que correm paralelas ao rio, elas foram totalmente invadidas e hoje você tem construção. Essas áreas elas são fundamentais para drenar uma parte da água que está escorrendo para o rio, então elas funcionam como esponjas, para não deixar que aquela terra sofra assoreamento e aí diminua a capacidade do rio de transportar água, para você inclusive não colocar pessoas nessa área, porque a primeira área que vai sofrer numa inundação é exatamente aquela que está próxima do rio, são as pessoas que vão ser afetadas em primeiro lugar. Então nós vamos precisar olhar para essa paisagem natural, ver os aterros que foram feitos em áreas erradas, por exploração imobiliária ou por outros interesses, e começar a recuperar essas áreas. Só a engenharia humana, só a engenharia civil não vai dar conta. A gente precisa da engenharia da natureza, deixar a natureza refazer o equilíbrio que já existia nessas regiões. A gente tem muita tecnologia e exemplos ao redor do mundo, mas esses exemplos todos eles têm uma coisa em comum, eles são implementados por países ricos, né? Por países que têm uma outra realidade financeira que não a nossa aqui. Então são cidades esponja no Japão. Então você tem diques e comportas na Holanda. Então você tem situações de lidar com o aumento do mar no Reino Unido, em Nova York. O que essas cidades têm em comum é capacidade de investimento, né, de forma, enfim, abundante. Nós não vamos ter essas mesmas circunstâncias no Brasil, né? No Brasil nós temos uma outra tecnologia, que é exatamente a tecnologia da natureza. Essas áreas, elas têm como ficar muito mais fortalecidas, você recuperando aquelas regiões que foram invadidas por nós, na verdade, ou que foram fragilizadas do ponto de vista de lidar com esse equilíbrio entre cheia de rio, entre deslizamento de encostas, em secas que vão ser cada vez mais constantes e severas. A gente apostar na natureza, e o Brasil tem aí sim isso em abundância, é um grande investimento e uma das grandes soluções para muitos desses lugares que hoje são detectados como áreas de risco. O retrocesso do Congresso é o retrocesso do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro perdeu o governo federal, saiu do Palácio do Planalto, atravessou a rua, se instalou no Congresso. É isso que aconteceu no Brasil. Então, o que a gente vê no Congresso é a continuação de uma agenda proposital de destruição, aniquilamento de todo e qualquer regramento em vários setores e no de meio ambiente em especial. O que essa gente quer é destruir tudo que foi conquistado no último período. E ao você olhar essa agenda do Congresso, na verdade, e ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ver o que pode acontecer em outras regiões no Brasil, é a mesma coisa que você olhar para essa agenda e ter ali uma clara mensagem que é: eu acho é pouco o que está acontecendo. Eu acho é pouco que essas pessoas morram, né? Eu vou fazer leis aqui no Congresso para piorar a situação. Eu vou fazer leis para deixar mais pessoas expostas à morte,
à destruição, a perderem tudo que tem ou o pouco que tem, né? Esse é o recado do Congresso hoje. Essa legislação, por exemplo, a PEC de privatização das praias, o que ela vai fazer? Ela vai criar verdadeiros biombos de propriedades particulares no acesso à praia. Eles inclusive falam o seguinte, ninguém vai privatizar a faixa de areia, não, você vai privatizar o acesso à faixa de areia, você vai privatizar o acesso ao mar. Eles não vão comprar a água do mar, eles vão comprar o direito de acessar aquela faixa litorânea. Eu vi inclusive uma defesa, uma desculpa, ou sei lá, algo esfarrapado que seja, do filho do Bolsonaro, o Flávio, dizendo assim, não, mas isso vai facilitar também a vida de algumas comunidades quilombolas e algumas comunidades ali ribeirinhas que existem de pescadores e tal. Pois é, eu vou dizer como é que funciona um projeto de lei ou uma PEC. Ele começa com um papel em branco e você escreve naquele papel o que você quer. Se você quiser beneficiar essas populações com a PEC, você escreve o seguinte, tudo isso aqui vale apenas para essas populações. E não para os grandes empresários, e não para a exploração imobiliária, e não para a gente que invadiu a área pública sabendo que era invasão e esperando uma anistia, que é disso que se trata, né? Então é disso que é feito essa gente, né? É feito do mesmo DNA com que eles trataram a pandemia no Brasil, com pessoas morrendo sufocadas, morrendo na fila da UTI, e com o presidente da República caçoando delas e imitando alguém sem ar. É isso que eles estão fazendo no Congresso hoje, vendo toda a destruição que está acontecendo no Rio Grande do Sul e propondo que ela aumente de tamanho, porque para eles é só uma chuvinha ou só uma gripezinha, do mesmo jeito que foi na pandemia. É assim que eles tratam a realidade e o problema é que esse tratar da realidade deles traz um prejuízo coletivo. Eles advogam, eles usam seus gabinetes para ganhos individuais de algumas pessoas. O prejuízo eles coletivizam para todo mundo. A gente tem as previsões, são terríveis. A questão dos oceanos é uma questão à parte e talvez o maior perigo que a gente tem em toda essa agenda climática, é o maior centro de preocupação. Porque além do aumento do nível do mar, e isso causa uma série de danos em infraestrutura de transporte, de portos, de aeroportos, de mobilidade urbana, de equipamentos mesmo de assistência à população, isso para cidades como, por exemplo, Santos, Rio de Janeiro, nós temos 20% da população brasileira aproximadamente vivendo em áreas costeiras, pode ser fatal. Esse aumento do nível do mar. A gente hoje conta ainda em centímetros, mas conforme o aumento da temperatura for acontecendo no planeta, nós vamos começar a contar esse aumento em metros, né? O mar vai literalmente engolir áreas da costa, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, primeiro, essas pessoas que vivem nessas regiões vão estar com a vida em risco. E o que essa PEC faz é exatamente incentivar, não apenas que essas pessoas estão lá fiquem lá, mas incentivar que outras pessoas procurem essas áreas, se instalem nessas áreas, sempre à procura de uma anistia, sempre esperando um perdão do Congresso. Os oceanos também, eles têm uma função vital no equilíbrio climático do planeta. Então, você tem as correntes oceânicas que, além de serem absolutamente importantes, fundamentais para a manutenção da vida marinha, elas têm uma influência muito grande na manutenção da temperatura de determinadas regiões ao longo do planeta. Mexer nessa máquina do tempo que é os oceanos é você acelerar de forma definitiva, e aí nós não estamos falando de problemas climáticos, nós estamos falando de entrar numa era de extinções de espécies e de você tornar a vida no planeta muito mais difícil e agressiva do que os piores cenários podem prever. Não vamos querer mexer nesse problema, não vamos querer ter esse desequilíbrio que pode acontecer nos mares, porque aí o mundo vai ser um mundo realmente é quase imprevisível saber o que vai acontecer. Olha, vamos combinar uma coisa. Essa agenda de clima, ela é uma agenda estatal. Ela é uma agenda que, para ela dar certo, para a gente ter soluções nela, ela precisa de regramento estatal, de plano de socorro estatal, de investimento estatal, iniciativas estatais. Você precisa regulamentar como cada setor da economia vai funcionar, quais são os planos, onde vai ser o investimento, quais são os números que o país como um todo vai buscar e não aquele setor da economia ou aquele estado
ou aquela região. Tanto é que as conferências de clima, as conferências da ONU, que é o maior fórum de debate sobre mudanças climáticas, ele é um fórum em que países se reúnem e em que países dizem o que vão fazer. Então, não é à toa que funciona dessa forma. Não estou descartando o papel do mercado, da sociedade civil e de todos os setores que compõem um país. Eles são extremamente importantes, mas embaixo de um regramento estatal. O mercado de carbono funciona nessa mesma toada. Ele pode ser útil desde que tenha uma precisão, um apontamento do que ele vai fazer, quando ele vai fazer, como que ele vai funcionar, por exemplo, como transição em alguns setores da economia que não conseguem diminuir as suas emissões, porque você não tem tecnologia ainda disponível, você vai investir na criação dessa tecnologia e, enquanto isso, você usa o mercado de carbono para que você estimule mais sequestro de carbono em uma área, enquanto que essa outra área, esse outro setor ainda não consegue desenvolver na mesma velocidade. Então, para tapar um buraco aqui, para você ter como uma alternativa, e é uma alternativa num espaço limitado de tempo, eu confio nisso e acho que vai ser assim, inclusive com vários setores, não só de mercado, mas em vários outros aspectos. Mas nós precisamos ter um regramento que diga o mercado ele tem essa função, esse começo, esse meio, esse fim, esse objetivo, e é assim que vai funcionar. Se você largar simplesmente na mão do mercado, a coisa não vai acontecer. A solução, volto a dizer, a solução para a agenda de clima é uma solução estatal. Bom, primeiro, é muito importante a gente entender que a COP no Brasil vai ser um momento importante, porque a conferência está desenhada para ter ali um encontro especial, onde os países vão chegar com metas novas, de onde a gente, eu acho que finalmente vai discutir o maior problema da crise climática, que é a geração de energia via combustíveis fósseis. Então é isso que precisa estar na mesa, né? A COP ela é no Brasil, não é do Brasil. A COP é de clima no Brasil. A vantagem da gente estar a COP no Brasil, eu acho que são várias. Uma delas é que a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter de novo a agenda de mobilização da sociedade civil, que nós não tivemos nas últimas conferências. Os Emirados Árabes, agora Afeganistão, são países que não permitem essa mobilização, e no Brasil nós já temos tradição de mobilização e os movimentos sociais estão bastante engajados na agenda. Nós temos um presidente da República que essa história talvez fuja às pessoas, mas que ele é um refugiado climático. Antes a gente chamava as pessoas que fugiam da condição, saíam da condição de seca, como retirantes, imigrantes, migrantes, mas agora se dá esse nome de refugiados climáticos. Então nós temos um presidente que está no comando de um governo que vai sediar essa conferência, que sabe exatamente o que significa um clima extremo, sabe exatamente o quanto que o clima afeta e traz sofrimento para a vida das pessoas. Isso é extremamente importante, porque o Brasil ele precisa se preparar em 3 níveis para essa conferência. Primeiro, como que ele vai chegar lá como país, dando o exemplo, e esse talvez seja o nosso grande legado, é liderar pelo exemplo. O segundo é como que o Brasil vai se comportar na agenda de negociação dos países, porque o país anfitrião, ele tem o poder de rumar a agenda para o que ele acha que é correto, ou pelo menos pressionar a agenda para isso. Então é o que vai estar na mesa para a negociação. E a gente realmente espera que o Brasil tenha a coragem de colocar na mesa o debate sobre combustíveis fósseis. Mesmo com o Brasil tendo todas essas intenções de explorar petróleo, a ciência já nos diz que não é mais possível isso, mas precisa colocar na mesa esse tema, inclusive para cobrar dos países mais ricos, porque é eles que precisam entregar a maior fatia de investimento e de sacrifício nessa agenda de corte de combustíveis fósseis. E a terceira agenda é das negociações em si, que aí depende muito menos do governo brasileiro e muito mais da sequência do que é construído. Por exemplo, no mês de junho agora de 2024, a gente tem a conferência, que é a Conferência Intermediária de Bonn, onde os países se reúnem ali para fazer uma espécie de checklist. Como você está como, o que você acha disso, e ver se eles vão aproximando agendas, né? Nós vamos ter o Afeganistão agora, que vai ter a COP número 29, anterior à do Brasil. Dependendo do que sair de lá, você tem um caminho mais livre para as negociações no Brasil, ou coisas ainda vão ficar amarradas, como por exemplo o financiamento climático, que é uma coisa fundamental. Países ricos que prometeram criar um fundo internacional para ajudar países em desenvolvimento a diminuir suas emissões, e nunca ninguém viu a cor desse dinheiro.
Então fica muito mais difícil, você é um país em desenvolvimento, você tocar uma agenda mais agressiva, se os ricos que devem mais também não colocaram na mesa aquilo que prometeram, não é só apenas o que deveriam. Deveriam e prometeram e não cumpriram. Então isso vai atravancando essas negociações, vai limitando também a confiança dos países uns nos outros e ninguém vai sair de franco atirador fazendo sozinho, porque não vai resolver. É preciso que todo mundo vá convergindo para uma agenda. Então a COP no Brasil, a gente espera muito que ela vá desembaraçando esses nós e que ela vá trazendo esse tipo de resposta coletiva que o mundo precisa. Mesmo porque tem uma coisa que nós não temos mais, que é tempo. Antigamente a gente via esses desastres sendo previstos em relatórios. Agora a gente abre a porta de casa e eles estão acontecendo ali logo na esquina. Então eles estão chegando cada vez mais perto, eles não esperam essas negociações e os gabinetes e os ares condicionados terem disposição de solução. A vida real vai se impondo.